Intratec. Vou começar a gravar, gente. Vão pedir uma autorização para gravar, por favor. E aí eu vou aproveitar, Celeste, para começar a nossa gravação do encontro de hoje, explicando sobre esse portal que a gente tem. É um portal que foi recentemente criado, foi liberado em outubro de 2021, e o acesso é pela página principal da Intratec. Lá, no menuzinho que tem todo coloridinho do lado direito da tela, tem setor de saúde e assistência médica, né? Tem um botãozinho vermelho para o SAMS. E clicando lá, no primeiro acesso, vai te pedir o seu login e senha da Intratec. Entendi. Uma vez que você faz esse acesso, você consegue entrar no portal, e no portal tem uma série de informações, inclusive todas as palestras que nós temos de outubro para cá. Porque todo mês a gente tem uma ou duas palestras falando sobre vários temas relacionados à saúde, em especial saúde mental, que foi uma demanda trazida ao SAMS por nossos servidores, por causa da peculiaridade da profissão, todas as viagens, todas essas mudanças, e uma observação que vem sendo feita pela administração e pelo SAMS há alguns anos, né, Ju? Que a gente vem percebendo essa necessidade de tratar sobre os temas afetos à saúde, em especial a saúde mental do nosso servidor, que a gente gosta de chamar de bem-estar emocional, já que o nome saúde mental é tão estigmatizado. É verdade. Nossa, que bom, depois eu vou verificar. Eu estou tentando ver, eu tentei acessar o Zoom, né, pelo meu computador, eu não consegui, não sei por quê, e eu estou vendo pelo meu celular. Como está muito pequenininho, eu estou vendo se eu consigo acessar aqui por um outro... Vou tentando aqui. Deixa eu ver. Bom, nós estamos aqui hoje com a doutora Elisa Leão. A doutora Elisa Leão foi convidada pela Juliana Frost, que é a psicóloga do SAMS, para falar desse tema tão importante nos dias de hoje, que é estresse, depressão e resiliência no ambiente de trabalho. A doutora Elisa é psicóloga e doutora pela USP, não é isso, doutora Elisa? E ela fala muito em resiliência, que foi dos fatores que fez a gente convidá-la para vir até aqui, estar conosco hoje, porque a resiliência é uma das habilidades mais importantes do ser humano, não é isso, doutora Elisa? Sim, principalmente agora, né? Sim. Pronto. Então, conseguiu, Celeste? Consegui. Eu consegui. Maravilha. No meu iPad, assim eu consigo ver melhor. Perfeito. Vou desativar o som do seu iPhone, né? E vou também pedir para todos os outros que já chegaram para desativarem os seus microfones, para que a doutora Elisa possa falar mais livremente. Vai haver um tempo para perguntas no final, né? A doutora Elisa já comentou até com o Celeste, com a Carmen, quando estavam aqui, logo no inicinho, sobre essa vontade dela de também ouvir um pouquinho das demandas dos nossos servidores. Então, por favor, doutora Elisa, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Ju, pelo convite, por ter feito o convite à doutora Elisa. A doutora Elisa, por ter prontamente aceito o convite. E obrigada a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada. Assim, eu estou muito feliz e honrada mesmo por estar aqui, pelo convite que vocês fizeram, né? Pelo convite da Juliana. E eu espero muito que ao final dessa palestra, né, do compartilhar aí de algumas informações, vocês se sintam com mais ferramentas para lidar com o dia a dia, que às vezes é estressante, que às vezes causa, né, momentos de depressão, situações de depressão, mas eu também vou falar de ferramentas, que o papel, né, da resiliência aqui no nosso diálogo e o papel da resiliência na nossa vida, né? Não é só uma expressão. Às vezes a resiliência ela é um pouco mal compreendida por falta de informação, ela não é só um conceito,
ela é um composto de conceitos, né, que formam o processo resiliente na nossa vida, e esse processo ele traz ferramentas para a gente conseguir viver um cotidiano com mais leveza. E eu vou apresentar um pouco dessas ferramentas para vocês, mas né, inicialmente, quero comentar aí um pouco sobre o estresse e a ansiedade. Mas bom dia, né, a todos vocês, e eu espero que a gente tenha um momento de leveza e de libertação, né, igual esse bebê aí falando bom dia. Pessoal, às vezes não está tudo tranquilo, né? Muitas vezes a gente ali responde uns para os outros, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos lá, qual é o tópico da reunião, mas, na verdade, se a gente tivesse tempo e condição, teria muita coisa para falar que não está tudo tranquilo. E é importante compartilhar, sabe? Assim, olha, não, nossa, apareceu uma gripe aqui, fiquei meio preocupada, mas estamos indo bem. Final de semana não foi tão tranquilo. Aliás, hoje vai ter uma reunião aqui com alguns tópicos que fazem parte de um assunto sensível. Então, quando a gente compartilha um pouco, aquilo já traz uma certa leveza, sabe? Não fica tão tenso, não fica uma coisa tão difícil, porque quando a gente compartilha, a gente tem a chance de perceber que o que é pesado para a gente talvez não seja tão pesado. E essa é a função do compartilhar, né? Do dividir com o outro. E esse outro, um outro próximo, né, do nosso trabalho e, de repente, não tão próximo. O compartilhar não significa você desabafar os seus problemas e levar dureza e uma certa preocupação para outra pessoa, né, para um colega. Mas significa que você tem alguém que você pode pedir ajuda e que você não precisa ficar com todas as preocupações em cima dos seus ombros, porque isso é muito ruim, isso é adoecedor, né? E também adoecedor no ambiente de trabalho. Olha só, está tudo bem até agora, né? Às vezes a gente fala, tá tudo bem, mas a vontade até de chorar e de desabar, né? Igual essa criança, perguntaram lá, tá tudo bem, né? E ele querendo disfarçar, mas não conseguiu. E algumas vezes a gente realmente não consegue, né? Disfarçar que não está tudo bem. E pode acontecer desses momentos, depois a gente se sentir assim, um pouco culpado por ter exposto, por ter dito a realidade. Na verdade, a gente não está acostumado, né, a ser sincero com os nossos sentimentos. Inclusive, muitas vezes as pessoas perguntam como a gente está e a gente, tá tudo bem, como eu disse anteriormente. Parece que não é bem visto, né, você falar, não está muito legal, eu estou preocupada, eu estou um pouco tensa, isso gerou uma certa ansiedade, como se isso não fosse uma sensação e sentimentos normais de todos, né? Nós somos seres humanos. Então, a ansiedade, o estresse, a tristeza, a preocupação faz parte do nosso cotidiano. E, como eu disse, é importante a gente compartilhar para que aquilo não seja tão pesado. Então, não fique culpado, né, por você, de repente, falar como você está se sentindo, porque isso pode trazer leveza para a sua relação, para o seu trabalho. E pode, inclusive, fazer com que você veja a realidade. Sabe o que eu percebo muitas vezes? Que a gente tem a tendência de não viver a realidade, porque a gente se preocupa demais, né? O nosso pensamento ele é muito traiçoeiro. Então, a gente tem a tendência de se preocupar demais com algumas situações.
Isso, claro que tem um grupo de pessoas que não tem essa tendência, né? São pessoas que são mais tranquilas, são mais ali amenas. Mas um grande grupo tem essa facilidade, até mesmo não só por uma predisposição da pessoa, uma predisposição hereditária e genética, mas também pela pressão do mundo corporativo, pela pressão do mundo social, pela pressão ali simplesmente do nosso trabalho cotidiano, né? A gente tem que cumprir metas, a gente tem que responder por resultados, onde quer que a gente trabalhe. Então, e muitas vezes essa ansiedade, ela acaba sendo demais. E sendo demais, pode ser que o nosso pensamento emita reações e sinais além do real. Então, viver no que é real é muito importante. Já já vou falar um pouco mais sobre isso. Pouca coisa para fazer, né? Tantos tics aí, tantos recadinhos, tantas lembranças que a gente coloca no nosso computador, na agenda, ali na mesa, que não pode esquecer nada, e aquilo às vezes dá vontade, né? Ai, socorro! E gritar e sair puxando os cabelos mesmo, porque não, geralmente não é tão pouca coisa, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos muitas coisas para fazer. E não é só no trabalho, né? A nossa vida, eu estou falando aqui com seres humanos, e a nossa vida não acontece só no trabalho. Nossa vida acontece na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso social, e de repente, assim, nós vivemos em situações estressantes, não só no trabalho, mas na nossa família também. Vocês ouviram aí o efeito que eu coloquei? Então, às vezes, a sogra é uma onça, né? E a gente tem que lidar com essa situação. Às vezes, o nosso vizinho, a nossa vizinha reclama de tudo e não deixa passar nada. Assim, às vezes, a gente está usando a furadeira ali, não, tem que parar 5 horas. 2 minutos para 5, a vizinha já interfona para reclamar da furadeira. Né? É uma situação estressante. Ou seja, não é só no trabalho que a gente vive estresse. Muitas vezes, assim, o nosso redor, ele acaba favorecendo um pensamento e sensações estressantes, que a gente tem sempre que tomar cuidado, né? Que a gente tem que ficar equilibrando os pratos, para que os pratos não caiam. E se cair, o que vai acontecer? A gente vai juntar esses cacos e nós vamos providenciar, a gente vai colar esses cacos e nós vamos providenciar novos pratos e equilibrar ali de novas maneiras. Ou seja, os pratos podem cair, né? A gente não precisa ficar apavorado com medo de algum prato cair. Isso significa que, de repente, a gente construindo a nossa agenda com uma administração positiva do tempo, a gente não precisa fazer tudo hoje. A gente pode priorizar algumas situações para a gente não ficar tão estressado, né? Ai, nossa, tá tudo aqui na minha agenda. E aí eu não consegui fazer até às 18, até às 19, até às 20, tem coisa que pode ficar para amanhã. E isso não significa procrastinar, isso significa administrar o tempo. Tem coisa que eu preciso entregar algum resultado, eu preciso entregar no final do mês, no dia 30 de janeiro, ou no dia 25 de fevereiro. Eu não preciso ficar com a corda no pescoço agora. Então, eu posso dar uma olhada, adiantar alguma coisa, mas aquilo não precisa gerar estresse na minha vida, no meu cotidiano. Então, são formas, né, de ver a nossa agenda, de ver o nosso estresse cotidiano, que facilita, que favorece a nossa vida, que tira um pouco essa sensação irreal de preocupação. Então, viver na realidade é muito importante para a gente não deixar o estresse comandar, né, a nossa vida. E agora,
essa palavra tão cotidiana, tão ali do nosso meio, né? Existem muitas causas. Eu comentei com vocês de causas do trabalho, de causas familiares, dos vizinhos, mas a gente vive aí no trânsito, a gente vive problemas financeiros, a gente vive problemas profissionais, familiares, situação cotidiana da vida, doenças, né? A gente não foge delas, infelizmente, elas chegam às vezes sem avisar, sem sinais, problemas com álcool, com dependência química, né? Acidentes, correria, insegurança, dificuldades com chefes, colegas, carro quebrado, pneu furado. Então, tudo isso acontece e começa a produzir, o nosso corpo começa a produzir principalmente 2 hormônios em resposta a todas essas situações: a adrenalina e o cortisol. Adrenalina e cortisol são 2 hormônios que nós precisamos deles, e ainda bem que a gente tem essa produção. Ainda bem que a gente tem algum nível de estresse no nosso cotidiano, porque ele impulsiona as nossas ações. E é isso que faz com que a gente levante de manhã e que a gente consiga produzir, né? A nossa colega que está lá no Japão, ela disse, né, olha, eu não vou poder ficar até o final da palestra, porque eu tenho que acordar amanhã cedo. Então, ela está administrando o tempo, ela sabe o que ela tem que fazer amanhã, ela é uma pessoa responsável e está coordenando isso. Isso significa que a adrenalina e o cortisol estão funcionando ali bem. Agora, tem um detalhe. Se essa adrenalina e o cortisol tiverem em excesso, então vão acontecer fenômenos diferentes no nosso organismo e que vai gerar super cansaço, exigindo que o nosso cérebro concentre energia em áreas específicas que geralmente ele não precisa concentrar e que compromete o funcionamento de outras áreas. Aí começa o estresse demais, né? Que vai além do normal, que vai além do saudável no nosso organismo. E quando esse super cansaço ele acontece, o nosso organismo ele começa a responder de uma maneira ruim, que incomoda o nosso organismo, o nosso emocional, a nossa mente, as nossas relações. Porque esse excesso do cortisol, né, e desses hormônios, começam a comprometer outras funções. Então, e aí começa também a aparecer algumas sensações que geralmente a gente não precisa lidar. Então, deixa eu abrir aqui. Ó, tô ficando um pouco estressada, hein, com o meu computador. Ele está muito lento. Está gerando estresse aqui. Mas, olha, o que acontece, né? Quando a gente tem essa descarga maior hormonal? A gente começa a ter dores constantes, distensões musculares, a falta de vitalidade, sabe aquele cansaço, aquele excesso de cansaço que a gente nunca tem disposição para fazer nada, só chegar em casa, comer, tomar banho e deitar. Isso pode significar um excesso hormonal, né, no seu organismo. Dor na coluna, dores pelo corpo, queda de cabelo, dor de cabeça, desordem no sono. Quantas, né? Quem nunca dormiu mal uma noite e começou a acordar e acordou de madrugada com muita ansiedade, e isso acaba provocando, uma bola de neve, porque acaba provocando dificuldade de concentração, a explosão no temperamento, começa a comer demais ou comer de menos, né? Ou ter falta de apetite, começa a ter a insatisfação de ir para o trabalho, e aí chega uma ansiedade, pode chegar a depressão, e com muitos outros sintomas que tiram o nosso cotidiano de uma homeostase, de um equilíbrio, né, dentro de uma normalidade.
a gente começa a perceber que alguma coisa não está legal. E muitas vezes, infelizmente, a gente percebe que não está legal, mas a gente não consegue dar nomes. A gente começa, gente, eu não estou me sentindo muito bem, não está legal, não estou tão disposta para ir trabalhar. Mas vamos lá, é isso que eu tenho que fazer. E as coisas vão passando, e aquele bem-estar emocional, ele vai diminuindo. E talvez por falta de conhecimento, a gente vai deixando passar. Ou senão a gente fala assim, é normal, né? A gente tem um pouco de falta de apetite. É normal a gente ter insônia. A gente não querer trabalhar é normal de vez em quando. Não, não é normal. E a gente começa também a colocar tudo numa mesma interpretação de que de vez em quando está tudo bem a gente sentir esses sintomas. E eu vou te contar uma coisa, não está tudo bem. São sintomas que sinalizam para você que alguma coisa não está legal. E essa variação hormonal, muitas vezes, a gente não tem conhecimento de que isso pode acontecer no nosso organismo e que a gente precisa trazer a homeostase, o equilíbrio de volta, para que seja mais prazeroso o nosso cotidiano, as nossas relações no trabalho, as nossas relações familiares, a nossa relação com o nosso corpo. Eu gosto de falar, a gente mora aqui, né? Nesse corpo aqui. E assim como a nossa casa, a gente precisa cuidar das infiltrações, às vezes o piso não está legal, a pintura, a gente precisa dar uma retocada ali, né? Tem que limpar sempre, tem que cuidar de uma coisa ou outra. Assim também acontece com o nosso corpo, porque é onde a gente mora. Então, por isso a importância, né, do check-up. Está tudo bem com o sangue, está tudo bem com a sua saúde mental, está tudo bem com a sua saúde física. Por isso é tão importante a atividade física para ajudar que os nossos hormônios sejam distribuídos da maneira correta, que o nosso sono seja estimulado também. A atividade física, ela funciona no nosso organismo, inclusive, como um antidepressivo. E natural, né? Ela provoca muita coisa ali no nosso organismo e pode funcionar, inclusive, como antidepressivo. Pode trazer o nosso sono de volta e pode fazer com que a gente fique com o pensamento um pouco mais no real. Não é só atividade física, mas é o investimento na sua saúde como um todo, né? Você ter lazer, você ter prazeres, você sair para conversar. Sabe o que eu disse lá atrás, né? O quanto é importante a gente compartilhar os nossos sentimentos, as nossas sensações, e não ficar com aquilo sozinho. Como é importante você sair com uma amiga, com um amigo para desabafar, para rir, para contar uma piada, para jogar a conversa fora. Isso também funciona psicoterapicamente. Não é só a terapia que funciona como um processo psicoterápico, não. É interessante que no doutorado, né, eu tinha uma visão de fazer doutorado um pouco, acho que idealizada, tanto que eu pensava, né, eu acabei meu mestrado, eu pensei assim, agora vai demorar a fazer doutorado, eu vou demorar a fazer doutorado, porque para fazer um doutorado, nossa, eu preciso estar muito pronta, porque são discussões extremamente sofisticadas, e eu tenho que ter a hora certa. Bem, a hora certa realmente chegou, mas quando eu entrei nessa nova, né, nesse novo passo, nesse novo caminho, eu desmistifiquei muita coisa, porque eu percebi que era mais simples do que eu imaginava, e eu trouxe isso para um cotidiano. Fazer o doutorado é muito mais tranquilo, é mais simples do que parece. Exige muito mais uma disciplina e persistência e o pensamento na realidade do que a idealização de um super estresse, de que vai ser super difícil. E sabe, eu comecei a perceber isso estudando resiliência, né, e todas essas questões de saúde mental. Muitas vezes a gente coloca as situações na nossa vida como tão difíceis, e quando a gente pega para fazer, a gente percebe, nossa, nem é tão difícil assim. Né? Precisava de tempo, de uma certa organização, mas não é tão difícil assim. E aí a gente tem a condição de desmistificar.
E a resiliência, inclusive, ela tem o pé nessa desmistificação. É possível a gente viver melhor e com mais leveza. As coisas não são tão complexas assim, não são tão complicadas assim. É o passo a passo e trazer o pensamento para a realidade. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Principalmente porque o nosso pensamento ele é traiçoeiro. Então, ele tende, o nosso pensamento, ele está aqui, ó, falando, ela está dizendo aí, eu acredito que tem muita gente que está me ouvindo agora falar que a gente precisa desmistificar muita coisa, mas o pensamento está aqui. Não sei não, hein? Será que ela está falando, né? Será que está certo isso que ela está falando? Desmistificar, trazer o pensamento para a realidade? Doutorado é difícil sim. Então, a gente acaba precisando conviver, eu costumo até dizer, com uma amiga, aquela amiga inconveniente que a gente precisa conviver, aquela pessoa inconveniente que está na nossa vida que a gente precisa aprender a conviver com ela. Lembra da sogra onça? Nem todas as sogras são onças, né? A minha é um amor. Mas pegando esse mito, né, da sogra onça, muitas vezes a gente precisa conviver com algumas onças no nosso caminho. E desmistificar e fazer disso um pouco mais simples e não aquela coisa tão difícil. E se tem jeito? Tem jeito. Porque a gente pode seguir um passo a passo. A gente não precisa ficar com a corda no pescoço, com a agenda toda para um dia. Lembra do que eu disse? Às vezes você tem tarefas para você entregar lá para março. Para que se preocupar tanto hoje? Né? Então, é mais ou menos por aí. Mas olha, o estresse é a resposta do organismo a determinados estímulos que representam circunstâncias súbitas ou ameaçadoras. E aí esse pensamento começa a te ameaçar demais, você pode desconfiar dele. Não, espera aí, eu não preciso me sentir tão ameaçado por isso. Interessante, nós atualmente, né, Homo sapiens, a gente vive numa segurança dentro das nossas casas ou dentro dos nossos trabalhos, aí todo mundo está com o ar-condicionado ligado ou com uma janela que te blinda, né, do som que está do lado de fora ou dos perigos naturais do lado de fora. E antigamente, né, imaginando o homem, né, primata, neolítico, paleolítico, quem gosta, né, de história sabe muito bem disso, que o homem naquela época, ele nem podia dormir direito, porque a qualquer momento realmente perigo poderia vir e atacar, né, os animais, ou os fenômenos da natureza, ou os insetos. Então, assim, é diferente de hoje. Naquela época, o cérebro do homem daquela época era um cérebro preparado, muito mais preparado para todos esses estresses que ele não tinha controle. Atualmente, a gente tem muito mais controle do que antigamente. O nosso cérebro, ele é estruturalmente adaptado para pensar mais racionalmente, mas estrategicamente, porque, afinal de contas, a gente não precisa se preocupar porque a qualquer momento vai aparecer um animal aqui para me atacar, né? Eu estou dentro da minha casa, estou protegida. Animal não vai chegar aqui. Então, a gente tem esse controle, ou seja, a gente pode falar para o nosso cérebro e para o nosso pensamento traiçoeiro, espera aí, eu sou mais inteligente que você, então você não precisa me atacar dessa maneira. Olha só, para se adaptar a uma nova situação, o nosso corpo, ele reage ativamente, né, produzindo hormônios, entre eles a adrenalina. E isso deixa o nosso corpo num estado de alerta para reagir a qualquer momento. Em instantes, esses hormônios se espalham por todas as células do nosso corpo, provocando a aceleração da nossa respiração e dos nossos batimentos cardíacos, dentre outros sintomas, inclusive, que nós vimos lá atrás. E isso é denominado uma reação de luta ou fuga no estresse. Então, tem toda uma preparação no nosso organismo.
Uma preparação que muitas vezes a gente não precisa, se a gente conseguir trazer o nosso pensamento um pouco mais para a razão, e não por um pensamento muito passional que se entrega demais, né, a essas pressões que o estresse faz. O estresse, ele pode ser positivo, porque é o que vai tirar a gente da cama para fazer as nossas atividades. Então, esse estresse positivo, ele é chamado eustresse, e que, inclusive, ele pode nos motivar. Agora, ele tem lá um estresse negativo que intimida e que pode, inclusive, paralisar a gente em algumas situações, trazendo todas aquelas sensações desconfortáveis e que nos tiram de um equilíbrio, né? E que acaba gerando muito sofrimento na nossa vida. Essa é uma maneira negativa de encarar o estresse, é o distresse, que intimida, que deixa uma ansiedade muito grande, medo, tristeza, inclusive até raiva. Nessa fase, né, que a gente começa a resistir e adaptar a esse momento de ansiedade, é importante ter um propósito de restabelecer esse equilíbrio interno, porque o nosso organismo ele vai apresentando desgastes, e se a gente não tomar cuidado, a gente entra em todos aqueles sintomas que podem desencadear, inclusive, uma depressão. Quando a gente dá muito ouvido a esse pensamento traiçoeiro e a gente entra nesse estado de super estresse, a gente fica ali, ó, num limiar, né, de extrema ansiedade para depressão ou para fenômenos que a ansiedade gera no nosso corpo, que traz dificuldades muito grandes, né? Assim, o pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, um medo, uma angústia o tempo inteiro, o medo de não conseguir realizar, o medo de não conseguir solucionar as coisas, o medo de que alguma coisa terrível pode acontecer a qualquer momento e a gente não ter como solucionar. Então, isso é quando a gente acaba deixando toda essa parte hormonal tomar conta do nosso corpo e a gente não traz o pensamento para a razão. E olha, é difícil, não é fácil, mas a gente pode lutar com esse nosso pensamento traiçoeiro. E aí a gente pensar, opa, espera aí, será que eu estou vivendo numa irrealidade? Será que essa sensação, ela condiz com o que eu estou vivendo ou está demais? Tem um limiar que a gente pode pensar que é o demais. Então, o que está normal e o que está doentio? É o demais. Está sofrendo demais? Está pensando demais? Está preocupado demais? Esse é o ponto que está sinalizando para você que não está legal. Então, vamos trazer a saúde, o pensamento um pouquinho para a realidade, respira, foca no que você tem que fazer, escreve o que você tem que fazer e tica, vai ticando o que você já fez. Porque isso também, quando você vê isso sinalizado na sua agenda, ou no seu computador, ou no seu celular, o seu cérebro começa a entender que você não está parado, que você está produzindo, que você está fazendo. E ele começa a gerar no seu interior uma tranquilidade maior. Essa é uma das ferramentas que você pode utilizar para você lutar contra o seu pensamento traiçoeiro. Coloca tudo que você tem que fazer no papel ou no notas lá no seu celular. À medida que você vai fazendo, vai ticando, porque isso vai sinalizando para o seu cérebro. Quando você faz esse exercício de colocar, de concretizar, de escrever e ticar, você mostra, você materializa e você tira do seu cérebro aquela sensação do demais, do irreal. Então, quando eu falo, vamos trazer para o real, esse é um dos exercícios que pode trazer o seu cérebro para o real. É bem prático, né? E funciona, tá? Agora, numa fase de exaustão,
né, que você tem falhas aí para fazer esse processo de adaptação, você pode chegar numa situação muito crítica dessa sensação do seu estresse, né, do sentimento do seu estresse. E isso fazer com que a gente entre num colapso dentro do nosso organismo. E olha o que acontece. Aqui, eu trouxe um cérebro que está conseguindo trabalhar e viver, né, com saúde, ali, com bem-estar, e um cérebro que está vivendo sob estresse, e está no demais. O que está acontecendo nesse cérebro com estresse? Olha o cortisol. Ele está impedindo que os neurotransmissores que nos ajudam a viver bem, com bem-estar e a nos sentir bem, funcionem. Porque o nosso cérebro, ele tem que estar, ele precisa acontecer num equilíbrio de hormônios. O que são os neurotransmissores? Eles fazem as nossas sinapses, os encontros neurais, funcionarem bem, harmonicamente, funcionarem, inclusive, percebendo o prazer que é você acordar todos os dias, você comer uma coisa que você gosta, você conviver com pessoas que você gosta, você ter prazer ao receber um presente. Os neurotransmissores, eles nos ajudam. Quando vem o cortisol em excesso, em demais, e corta esse neurotransmissor, fisicamente a gente entra em pane. Então, pessoal, o estresse, ele não é uma coisa só psicológica e emocional, não. Ele é uma coisa física. Tem uma desarmonia hormonal. Por isso que a gente não pode achar que está tudo bem, que é tudo normal. A gente precisa pedir ajuda. E muitas vezes não é só trocando ideia com um amigo, procurando ajuda profissional, né? De um profissional da área da saúde mental. O psicólogo, o neurologista, o psiquiatra, porque aí você tem a condição de ver como que como está o seu exame, né, de sangue, como estão os seus exames. Precisa injetar um pouquinho mais de neurotransmissor positivo para você se sentir equilibrado? Será que o seu cortisol não está demais e sendo injusto com você aqui? E como eu disse anteriormente, né, às vezes a gente pensa, vai passar. Não, tá tudo bem, eu tenho que conseguir aqui sozinho, eu tenho que dar conta dessas situações aqui, porque, afinal de contas, são situações do cotidiano. Vejam só, né? Você não tem que viver isso sozinho. Além de compartilhar com alguém, você precisa ver se está tudo certo, correndo bem aí no encanamento, na parte elétrica da sua casa, porque se não tiver, é bom, né? A gente precisa de profissionais para atuarem aqui, né? Também. E a gente viver no nosso bem-estar. Bem, o estresse, ele acaba, se não cuidado, ele vai desencadear a depressão. Ele vai desencadear um transtorno de ansiedade também maior, né? E vai acontecer o que eu mostrei ali anteriormente. Aquele estresse, aquele cérebro que está desequilibrado. Por quê? Porque tem alguns hormônios que estão demais e não estão agindo beneficamente ao seu favor, né? Estão agindo contra você, contra a gente. E além dos transtornos de ansiedade, né? A ansiedade generalizada, o toque, o pânico, pode desencadear, inclusive, uma depressão, que é um transtorno de humor. Então, a gente fica triste, né? Claro que durante o dia uma coisa ou outra te preocupa, uma coisa ou outra pode te deixar triste. Mas quando a tristeza ela vai permanecendo na nossa alma, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, a gente corre o risco de entrar num processo depressivo, que também não é normal. Lembra de eu falar? O demais tem que chamar a nossa atenção?
tem um ponto ali que sai da normalidade. Se entrou para depressão, se você está triste demais, isso não está certo. E você não precisa ficar sozinho com essa tristeza, né? Com essa depressão, com esse excesso de tristeza. E o que vai acontecer? Pode acontecer de, nesse processo, você não reconhecer que tem alguma coisa errada. E para todo mundo, né? Tá todo mundo de salto, maquiada, cabelo arrumado, unhas feitas. E, na verdade, tem um outro lado que te fala, né? Quando você chega em casa, quando você finalmente deita na cama, quando você vai tomar um banho, que não tá legal. E olha, esse não tá legal não está certo, porque é importante você sentir bem-estar no seu cotidiano. Você merece isso. Isso não é sonho, isso não é ideal. Não, isso é você viver o que o seu corpo te proporciona, o que o seu cérebro te proporciona, prazeres, e o que você tem por direito, né? A vida, ela é colorida, e é legal é importante a gente ver as cores da vida, e não a gente viver no mundo acinzentado. E viver no mundo acinzentado também pode acontecer para todos nós, em algum momento da nossa história. A nossa vida, ela passa por vários momentos, por várias fases. E nessas várias fases, a gente não tem obrigação de sempre estar bem, né? Porque a gente vive coisas difíceis, situações muito desafiadoras. E em algum momento pode acontecer da gente precisar mais de ajuda. É importante você entender que é um direito e o seu corpo ele está preparado para você se sentir bem, né? Para você não sentir dor, para você sentir alegria, para você sentir momentos de muita alegria, momentos intensos de preocupação, momentos intensos de tristeza, mas dentro de um equilíbrio. Então, é importante a gente procurar, né, essa estabilidade. A depressão, quando a gente entra nesse processo que pode desencadear numa depressão, ela é uma doença. Assim como, às vezes, a gente tem uma gripe, às vezes a gente tem um problema no fígado, um problema no estômago, né? Às vezes a gente tem que cuidar um pouquinho do coração. A depressão também é uma doença. E é interessante que algumas pessoas têm muito preconceito, né, com o profissional da área da saúde mental. E aí eu costumo dizer, mas espera aí, o seu cérebro, ele é uma parte do seu corpo, assim como o seu estômago, assim como o seu intestino, assim como o seu pâncreas, né? Que às vezes precisa de um cuidado diferenciado. Então, por que você tem, né, o preconceito com o seu cérebro? Se ele é um órgão do seu corpo. E assim como os outros, a gente precisa cuidar. A depressão, ela é uma doença. E ela é uma doença causada por uma alteração química no cérebro, principalmente com relação aos neurotransmissores, né? Como eu disse anteriormente, serotonina, noradrenalina, dopamina, substâncias que transmitem impulsos nervosos entre as células. Então, existe um fator que pode acabar atuando aí no nosso organismo, que é a nossa predisposição, assim como tem gente que tem predisposição para ter uma doença na pele, né, queda de cabelo, uma doença ocular, nas vias aéreas. Isso pode acontecer no cérebro e a pessoa ter um transtorno de ansiedade ou um transtorno de humor, como a depressão, porque vem de família.
E isso também está indicando que essa pessoa precisa de um equilíbrio no corpo. Então, nem tudo é um problema que você está tendo com o vizinho. Nem tudo é um problema único lá no trabalho, porque pode ser que você sinta mais as coisas em função de uma predisposição para sentir demais. E o sentir demais pode causar sofrimento, e aí é importante trazer um equilíbrio. Então, nem tudo é um problema no trabalho, nem tudo é um problema da agenda que você não está conseguindo cumprir. Pode ser uma desarmonia no seu corpo e você precisa trazer para a harmonia para você conseguir fazer uma agenda um pouco mais equilibrada e sem tanta pressão, né? E que você tenha energia para desenvolver as coisas que você precisa. E meu computador está ficando um pouco lento, acho que ele está estressado. E os neurotransmissores dele aqui não estão funcionando muito bem. E acontece, né? E aí a gente tem que adaptar. E sabe, a resiliência, ela traz muito essa questão da adaptação no nosso cotidiano. Eu estou aqui, né, ministrando palestra para vocês. São 16 pessoas me ouvindo agora. Essa palestra está sendo gravada, então ela vai ser assistida por outras pessoas. E assim, naturalmente, a gente tem situações que a gente precisa administrar no nosso cotidiano, né? E eu estou aqui vivendo isso com o meu computador. E, ao mesmo tempo, estou precisando administrar isso e continuar minha fala com vocês. Isso é resiliência. E não é simples, né? Porque quando eu vejo aqui o meu computador travado, gera meio que um estresse. O cortisol me aciona, mas aí vem o pensamento, opa, espera aí, vamos para o real, você tem isso para falar, e aí agora o computador voltou. Mas, pessoal, essa questão da depressão, né, tem a prevalência muito estimada em 19% aqui na população brasileira. Então, isso significa que aproximadamente 1 em cada 5 pessoas no mundo apresentam um problema em algum momento da vida, não só no Brasil, mas no mundo. No Brasil, nós temos uma alta incidência de depressão, infelizmente, mas não é um problema nosso, né? Só nosso. É um problema que, se tem pessoas, se tem seres humanos, isso pode acontecer. Bem, sentimentos constantes, né, de tristeza profunda, apatia, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, isso pode ser considerado aí a entrada numa depressão. Principalmente se você sente isso por no mínimo 2 semanas, né, ininterruptamente. O percentual de brasileiros que declara ter recebido diagnóstico de depressão por profissional da área de saúde mental subiu 34,2% em 6 anos. E esses dados são dados do IBGE. Então, assim, principalmente, né, nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos que a gente vem vivenciando, esse quadro de ansiedade, de depressão tem aumentado. Aqui, né, um pouco mais sobre os sintomas da depressão: dificuldade de concentração, falta de memórias, pensamento de morte ou suicídio, culpa, vazio, pessimismo, ansiedade, desesperança. Isso tudo gera insônia, falta de energia, também interfere no apetite, perda de interesses em atividades, inclusive sexual, a sensação e o desejo de ficar só isolado, irritabilidade,
às vezes a pessoa não é irritada, mas sabe tolerância zero, né? Uma pessoa não pode perguntar, um colega não pode perguntar nada que ele já acha, ele já reage. Ele já reage achando que é uma pergunta de implicância e já é de cunho pessoal e ele precisa reagir àquilo. Então, todos esses são sintomas da depressão. Olha só, e se o pensamento de morte ou suicídio é um pensamento mais comum do que se imagina. E se você tem, ou se você sabe de alguém, né, que tenha esse tipo de pensamento, isso não é normal. Então, você precisa procurar alguém que você confie para conversar sobre isso, para desabafar, ou um profissional da área da saúde mental. Não fique com esse tipo de pensamento sozinho para você. Agora, é mais comum do que a gente imagina, mas você precisa pedir ajuda, tá bom? Pessoal, tanto o transtorno de ansiedade quanto o transtorno de humor, né, aqui a depressão, podem paralisar o indivíduo, dependendo do demais que ele chega. Então, a ansiedade, qual é a diferença, né, entre a ansiedade e a depressão? A ansiedade é uma angústia e medo de que algo possa acontecer, algo de ruim, porque o pensamento do ansioso, ele é um pensamento trágico. Algo muito ruim vai acontecer. Agora, a depressão, ela acontece pela baixa de interesse e energia que o indivíduo tem pelas coisas e pelas pessoas. Então, essa é uma grande diferença entre esses dois problemas, essas duas doenças. De acordo com Lazarus, e Lazarus é um grande estudioso aí da depressão, ele diz o seguinte: a forma como a gente avalia um evento determina como a gente vai reagir emocionalmente. Então, olha a importância do nosso pensamento na realidade, porque uma gripe, né, não significa que a pessoa está morrendo, ela está com uma gripe e está sob controle. É muito diferente de alguém que está num quadro severo, com uma gripe que avançou ali nos sintomas, né? E de repente foi para uma pneumonia. Se é uma coriza, uma dor de cabeça, uma febre que está leve, a pessoa está em casa, está com uma medicação tranquila e ela não está morrendo. Então, traga o seu pensamento para a realidade. Quando você recebe um e-mail, né, lá do seu chefe, do gestor da sua equipe, com algumas demandas, isso não significa que você está recebendo algo impossível de se fazer. Leia o e-mail, vai traçando as estratégias, organize a sua agenda com as demandas cronológicas, porque isso não significa, um e-mail não significa uma pressão impossível. Significam demandas normais que você recebe. Se você tem dúvida de alguma coisa, pergunte, né? Se chegou um e-mail que tem algo que você não compreendeu, pergunte. Não fique com medo de perguntar, não tenha a fantasia de que, de repente, vão achar que você não sabe, ou vão achar que você está com preguiça, ou vão achar que você está procrastinando. Não, porque pode acontecer da gente não entender uma frase. Pode acontecer dela estar muito clara para quem enviou para você, mas ficou difícil a interpretação. Então, pergunte, não fique sozinho. Nós, seres humanos, nós somos um grupo de bando. Nós somos um grupo de bando, ficou muito redundante, né? Mas nós somos seres que vivem em bando. Então, nós somos seres que a gente vive em comunidade. Nós somos seres sociáveis. Então, não é legal a gente ficar sozinho, porque isso gera tristeza, isso gera pressão. Olha que interessante, eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Quando o processo de fertilização, né, para alguém engravidar, para uma mulher engravidar,
exige uma comunidade ali de espermatozoides. Interessante que muitas vezes a gente ouve a expressão, olha, se você está vivo, você venceu, né, milhões de espermatozoides. Mas, na verdade, a gente não venceu, a gente lutou junto. Sabe como que acontece? Milhões de espermatozoides formam ali, né, abraçam o óvulo e aí começa a fazer um movimento de pressão. E esse movimento de pressão, junto, também emite enzimas. E isso faz com que um consiga entrar num buraquinho que se abre e aí ele vai dar seguimento à vida. Mas não foi ele que foi vitorioso, foram todos juntos. Então, na verdade, a gente não vive sozinho, né? Nós somos seres que a gente vive em comunidade. Então, é importante a gente ter amigo, é importante a gente mandar uma mensagem, é importante pedir ajuda, assim como procurar por ajuda social ali numa comunidade que te apoia nas suas horas de prazer, né, e de lazer. No seu trabalho também é importante você pedir ajuda, né, para que você tenha um bem-estar, para que o seu pensamento, para você ajudar o seu pensamento vir para a realidade e não viver numa pressão mentirosa ali que ele tende a nos colocar. Vocês estão vendo esse GIF aí? Tá dando para entender? Ó, esse rapaz aí pegou um grande desafio, né? Eu não acredito que ele tenha caído, não. Eu acredito que ele tenha se submetido a esse desafio. E é possível superar, sabe, o estresse, a depressão, os transtornos de humor, de ansiedade que a gente vive, os nossos desafios do cotidiano. E olha, é interessante que esse rapaz não está sozinho, né? Tem um outro lá. Foi no meio do caminho, ajudou, e para ele conseguir superar. Mas é isso que acontece no nosso cotidiano com os nossos desafios. É possível. E treino é preciso para superar. Olha esse outro aí. Eu tenho certeza que essa mulher, ela treinou, viu? Se alongou muito, porque não foi de uma hora para outra que ela conseguiu esse alongamento, não. E mesmo assim, parece que não foi fácil, né? Então, é possível a gente superar esses desafios hormonais, esses desafios do pensamento, esses desafios de trabalho que a gente vive. Agora, exige da gente uma ação, uma postura de querer superar e de treinar para isso. Porque isso não é fácil. Assim como aquela mulher, ela treinou muito para ser flexível, a gente também é um treinamento diário, é uma persistência ali diária, a gente ter essa postura de superação, né, diante dos nossos desafios. É uma postura de superação e é um desafio porque a gente está lutando contra o nosso cérebro, né, muitas vezes, contra o nosso pensamento, que muitas vezes tende a colocar a gente em situação de pressão. E então, assim, é um exercício diário, mas importante. Você quer? Então, a gente pode conseguir, você pode melhorar, pedindo ajuda, né, mensurando o que é demais, o que está demais, percebendo que você não precisa estar sozinho, organizando as suas demandas. Então, assim a gente pode fazer com que o nosso cérebro atue de uma maneira mais saudável, e aí sim os neurotransmissores funcionarem de uma maneira mais saudável, mais normal. O nosso cérebro, todo o nosso corpo, ele vive literalmente uma parte elétrica, assim como esse cérebro aí está mostrando. Quanto mais a gente estimula, mais ele funciona. Quanto menos, menos ele funciona.
Então, é bom você fazer atividades extra trabalho para você estimular o seu cérebro de maneiras diferentes, porque isso vai te dar criatividade, isso vai te dar flexibilidade. E a resiliência, ela está muito conectada à flexibilidade, à criatividade do nosso cérebro, do nosso potencial. Pessoal, a resiliência, ela é a capacidade que a pessoa tem de se recuperar, né, de algum trauma. Não existe resiliência se não houver um tipo de trauma. Esse tipo de trauma que eu estou falando é uma dificuldade, é uma tristeza, é uma insatisfação, alguma coisa nesse sentido. Resiliência é um conceito complexo, dinâmico e multidimensional. Não tem jeito da gente falar assim, resiliência é superação, resiliência é recuperar. Não. Resiliência é muita coisa junto. É você, inclusive, conseguir tirar vantagem de alguma coisa, de algum problema que você teve. É você perceber que você não é vítima. É você perceber que você tem plano A, plano B, plano C, plano D, o vocabulário, o alfabeto inteiro você tem de planos para fazer. Então, isso é uma pessoa resiliente. E ela é influenciada por muitos fatores que a gente tem, interrelacionais, interpessoais e intrapessoais. Ou seja, a sua predisposição genética, ela pode ser favorável pelo seu processo de resiliência também, como os seus fatores interpessoais. Você ter muitos amigos, você ter uma família que te apoia, você ter chefes que sejam parceiros, você ter professores que acreditam em você. Então, você ter um ambiente onde você possa estimular a sua espiritualidade. Então, você investir numa religião é importante. Isso te ajuda no processo resiliente. Então, é realmente um processo e que você pode acionar. Você pode trazer, potencializando esses fenômenos que te ajudam no processo resiliente. Bem, eu falei muito aqui que nós somos seres humanos, né? E é claro que a gente tem os nossos pontos fracos, os nossos calos. E olha só, esse menininho aí, ele tem um ponto fraco, né? Já está lá no box, está pronto para reagir. Qualquer coisa, ele já mete a porrada. E pessoas muito reativas, elas podem bloquear a própria capacidade de vivenciar a resiliência. Porque se ela está vivendo um momento, né, de que qualquer coisa é pessoal, de que qualquer coisa eu vou reagir aqui, de que qualquer coisa a resposta está na ponta da língua, essa pessoa, ela sai de uma seara racional, ela sai de uma seara estratégica. E aí diminui a chance da resiliência acontecer. É importante a gente trazer o nosso pensamento para a razão, né? Para o pensamento estratégico. Eu gosto muito dessa palavra, estratégia. Não para ser uma pessoa fria e calculista, mas para ser uma pessoa que percebe que tem muitas chances, muitos olhares diferentes, muitos planos para fazer conquistar uma situação, e que a gente pode ver um problema ou uma situação a ser resolvida por vários e diferentes ângulos. A gente tem que duvidar um pouco de um único ângulo que a gente olha uma situação, porque ele pode ser enviesado pelo lugar que a gente está olhando. Olha só essa imagem aí. Não sei se está dando para perceber, mas essas pessoas,
eles estão localizados em pontos diferentes do elefante. Quem está localizado lá na tromba do elefante está fazendo uma análise única daquele lugar. Não está vendo o elefante como um todo. Quem está lá atrás, está na pata, está vendo só a pata traseira, só de um jeito. Está verificando o problema e a situação a ser resolvida por um único ângulo. E isso é uma interpretação enviesada, é perigosa, né, essa interpretação. Porque, na verdade, pode acontecer uma situação a ser resolvida lá na pata traseira que dependa da pata dianteira. É a pata dianteira que está machucada. E aí ela está sobrecarregando a pata traseira. E quando a gente vê tudo com um drone, né? Se você pegar um drone para ver a situação mais macro e inteira, aí sim você tem a condição de traçar planos para solucionar. Então, cuidado com o olhar enviesado que você dá para alguma situação. Pode ser que você esteja vendo só uma parte daquele problema ou daquele fenômeno que você precisa resolver. E se você ampliar o seu olhar, vai ser muito mais fácil para você trazer soluções para aquele momento difícil. Pessoal, o nosso cérebro, ele precisa de ginástica. Assim como você vai para a academia, assim como você faz sua natação, seu pilates, sua musculação, sua aula, enfim, o nosso cérebro também. E ele precisa ser estimulado para perceber que ele não tem a necessidade dele ouvir demais o pensamento, que às vezes é traiçoeiro. Para que a gente consiga ter plano A, B, C e o alfabeto inteiro, o nosso cérebro, ele precisa estar estimulado. E como que é isso? Como que a gente faz esse estímulo? Hábitos saudáveis, investindo na memória, em exercícios de memória, em foco, controle das emoções, autoconhecimento, fazer terapia, ter pensamento positivo, cuidado, né, para não ser positivo demais, porque senão pode até ser tóxico, mas prezar pela sua motivação, sair com amigos, ter uma religião, orar ou rezar ou meditar, aquilo que for, né, significativo para você, porque isso estimula o seu cérebro muito positivamente. Então, olha só, brincar com criança, conversar com idosos, ler um livro, assistir uma série, assistir um filme que você goste, comer uma comida prazerosa para você, tomar um banho, prestando atenção no som da água caindo, no aroma do sabonete, deitar na cama, sabe aquela cama que foi a roupa de cama trocou, você trocou naquele dia a roupa de cama e tá aquele cheiro bom, né? Você curtir isso, pequenos detalhes que você possa curtir na sua vida. Afinal de contas, a nossa vida, ela é prazerosa não pelas situações hollywoodianas que acontecem, mas pelos pequenos prazeres que a gente tem. É isso que estimula o nosso cérebro, é isso que faz a gente ter o bem-estar, é isso que faz com que a gente valorize mais a nossa vida. E nessa situação, né, de resiliência e de adaptação, eu trouxe aí para você uma comparação com um animal que eu acho muito interessante, que é o camaleão. Eu falei, né, muito sobre nós, seres humanos, mas agora eu quero trazer um vídeo bem interessante, que tem a ver aí com camaleão. Eu vou colocar aqui para você. Eu preciso que vocês me deem um feedback se você está vendo, continua...
Vocês estão vendo que eu estou colocando um vídeo, Juliana? Não, Elisa. Está travado, né? Eu vejo que você está tentando acionar o YouTube, né? Mas é só a aparência do camaleão. Só a foto do camaleão que aparece para gente. Tá. Deixa eu ver aqui, vamos ver se agora... Uhum. Deu? Ele aparece que você entrou no YouTube, né? Agora, mas o camaleão ainda não está se mexendo. E agora? A música. A música, isso. E ele está se mexendo? Ainda não. Eu acho que ele tem um delayzinho, Elisa. De repente, se a gente deixar tocar mais um pouquinho, e para a gente está parecendo como se não tivesse apertado o play. Será que se eu passar o link para vocês colocarem, vai ser melhor? Passa para mim, que eu vejo se eu consigo abrir aqui, por favor. Ah, ele está começando a reproduzir aí, parece. Não sei. Não. Ó, eu passei aí. Uhum. Para todos, inclusive. Posso tentar compartilhar, Elisa? Sim, por favor. Não deu certo, né? Eu vou tentar, posso tentar aqui de novo? Tenta novamente. Pode ser. Opa. Deu? Foi. Aham. Pessoal, vejam o camaleão mudando de cor, de acordo com o estímulo por onde ele passa. Conseguiram? Sim, eu consegui. Sim, eu Legal. também consegui. Uhum. Então, Um pouquinho, mas deu para ver a mudança de cor do... joia, joia. Bem, a ideia com isso é mostrar que nós podemos nos adaptar, né? Eu acho muito interessante essa metáfora e essa analogia com o camaleão, porque ele vai adaptando de acordo com o caminho, né? Que ele vai fazendo, por onde ele vai passando.
E é assim com a gente também, né? Isso é resiliente. A gente se adaptar de acordo com os estímulos que a gente tem. Vocês estão vendo novamente os meus slides? Ainda não. Não voltou? Sim, voltou. Uhum. Ótimo. Então, olha que interessante. E agora eu vou fazer uma analogia do camaleão com a gente e com o nosso comportamento. O camaleão, ele tem uma cauda que se chama prênsil. É uma cauda muito longa que ela pode prender, ela pode enrolar onde ele quiser. Ele tem patas fortes em formato de pinça, que também consegue pegar com muita força o que ele precisa. Ele se movimenta com muita tranquilidade e estratégia, porque ele precisa de tempo para ir se adaptando àquele novo ambiente. E uma das estratégias dele é literalmente andar devagar para enganar a presa. Ele tem uma língua muito grudenta, super veloz e muito grande. Os olhos do camaleão, eles podem ser movidos independentemente para qualquer direção. Então, ele fica bem tortinho. Vou mostrar uma foto. A pele dele é cheia de queratina, cheia de resistência. E ele pode adaptar, né, as cores, que ele vai se adaptando. Pessoal, a resiliência na nossa vida, ela está relacionada com flexibilidade, criatividade, comprometimento, escolha ativa do nosso comportamento e não passividade. Muito parecido, né, com o camaleão, com essa mudança que o camaleão mostra para a gente que tem. E olha, vou começar aqui essa analogia. Essa foto do camaleão, ele é muito bonito, né? Muito colorido. E na nossa vida, né, é possível a gente se adaptar a novas situações. E a autoestima, ela é muito importante para isso. E ela é um pilar da resiliência. Quando a gente tem autoestima, a gente gosta da gente. E a gente percebe que a gente é uma pessoa com muitas qualidades. E é importante a gente considerar isso. Então, não é... Sabe quando alguém te dá um presente e você fala assim, ai, não precisava. Não, lógico que precisava. Que bom que você me deu esse presente, né? Porque é legal, que bom que você está me reconhecendo. Então, permita-se se reconhecer e ser reconhecido. Isso faz parte da autoestima. E a autoestima faz parte do processo resiliente. Se você percebe que você está com baixa autoestima, invista nela. Porque com ela você vai ter mais segurança, vai diminuir a sensação de inferioridade, de infelicidade, de vazio, e vai impactar lá na serotonina, no cortisol, que nós falamos lá atrás. Porque os neurotransmissores que vão atuar aí no seu cérebro vão ser positivos, vão te ajudar. E a autoestima não é só na aparência, mas dar um tapa na aparência também é positivo, né? Vai ao salão, compra uma roupa bacana, saia da academia, dê uma olhada no espelho, né? Olha lá, ai, ó, deu uma estimulada, né, no meu músculo hoje. Tome um sol, perceba, né, que a sua cor ficou mais bonita. Compre uma roupa que favoreça, assim, a sua pele. Olhe para o espelho, se elogie. E então, assim, além disso, invista na sua autoestima, porque ela é importante para que você tenha menos estresse e para que você diminua as chances de ter depressão. Valorize as suas qualidades, não se subestime. E eu quero que você pense agora, inclusive, se puder, até escreva, o que você faz bem? E olha, não se subestime.
E não fale assim, eu escrevo bem, mas o outro escreve melhor. Não quero saber do outro, eu quero saber de você. O que você faz bem? Pensa aí um pouco, porque eu tenho certeza que você faz muita coisa bem feita, que você é uma pessoa que tem muitas qualidades. Então, assim, se provoque a pensar nisso. E se não der tempo de escrever tudo agora, né, escreva hoje. Não deixe isso para trás, porque é um exercício de resiliência você valorizar você. Olha só que interessante o olho do camaleão. Ele fica meio tortinho, né? Ele faz um giro 360. E aí, quando ele está numa situação ali de ansiedade, ele começa a girar o olho para ver quais são as possibilidades que ele tem. Quando ele foca em alguma coisa e está chegando muito perto, aí ele coloca os 2 olhinhos totais ali naquela presa ou naquele alimento. Então, olhar para o que realmente importa é importante. Só que saber buscar soluções em situações difíceis é mais importante ainda, talvez. Né? Tenha certeza de que você tem mais de 3 alternativas para solucionar um problema. E lembre-se, não olhe só por um lado enviesado. Você tem muitas outras formas de olhar uma situação. Interessante que um negociador, eu não sou negociadora, não sou comerciante, mas é interessante, eu gosto de aprender com os negociadores, porque eu aprendo muito sobre essa questão das alternativas de solução de problema. Você chega para negociar com alguém que sabe, que tem esse talento, você pensa assim, eu vou vender esse carro aqui, ele é esse valor, e é isso, e se ele não compra... Não tem outra alternativa que não esse valor nessas condições e tal. De repente, a outra pessoa te mostra uma negociação que pode dividir, que pode dar uma entrada, daqui 10 dias dá o restante, que você pode dar uma entrada, depois você divide, depois você ainda faz uma outra coisa ali. E, nossa, olha quantas alternativas a gente tem. Então, para ser resiliente, lembre-se também do olhinho do camaleão. Veja quantas alternativas você tem. Agora, lembre-se também de olhar para aquilo que realmente importa, porque atirar para todos os lados, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, tenha os seus objetivos, veja o que é importante para você. Isso vai ajudar você a chegar onde você quer, a conseguir o que é importante. E olha, a isso é ter autoeficácia. Quando você sabe que você tem condição de solucionar problemas, você tem mais tranquilidade. Você não precisa ficar mega ansioso, mega estressado, porque você sabe que tem plano A, B, C, que você pode olhar o elefante por trás, pela frente, pelo lado, colocar um drone. Isso é você ter autoeficácia. A autoeficácia também é um pilar da resiliência. Também te ajuda a ter menos ansiedade, menos sentimento de perseguição, menos pressão, maior equilíbrio arterial, maior homeostase geral do corpo. Autoeficácia. Porque, pessoal, tenta puxar o seu pensamento para o que é real, né? Peça ajuda para aprender algo novo. Se você você está inseguro com alguma ação que você tem que desenvolver, algum trabalho que você tem que escrever, peça ajuda, investigue, vá para a internet, faça um curso, tem tanto conteúdo na internet, você pode aprender. Então, assim, não se deixe ficar com a corda no pescoço. Você não precisa viver no mundo de pressão 24 horas por dia. Cuidado com as mentiras que seu pensamento te diz. Conduza para a realidade e para o que é real. E não dê margem para esse pensamento traiçoeiro. Pessoal, um outro pilar da resiliência. Olha só, o camaleão, ele tem lá, né, a cauda que ajuda que ele seja preso ao que ele precisa ser.
Então, seja leal no que é importante para você. Não desista fácil, não. Mas, se você começar a adoecer por isso, olhe outros objetivos. A gente tem que ter persistência, só que também tem um limite. A persistência tem um limite. Às vezes, aquela direção não está legal. Olha, ligue o Waze, né? E vai para uma outra direção. Essa questão da persistência, ela é muito interessante. Ela é um pilar da resiliência. Mas a gente tem que tomar cuidado para que essa persistência não coloque a gente numa situação adoecedora, né? Insista e persista nos seus objetivos. Invista naquilo que você escolher como importante para o seu momento. Mas cuidado para você não transformar em doença algo que pode ser adaptado. Então, olha a adaptação, né? A resiliência falando aqui para a gente. Olha, o camaleão, olha ele andando devagarzinho, olhando, vai devagar. Haja com estratégia e não com impulsividade. O controle emocional é um outro pilar da resiliência. Cuidado para você não ser uma pessoa passional. Valorize a razão. Ela te ajudará a viver suas emoções com mais tranquilidade. Então, traga, né, seja estratégico. As emoções, os sentimentos são muito bons na nossa vida, eles dão colorido, mas a gente precisa ser mais racional do que emocional, porque senão a gente fica muito perto de armadilhas do nosso pensamento. Controle emocional é mais um pilar da resiliência, porque aí a gente tem maior sensação de controle da vida, a gente tem relacionamentos mais estáveis, mais duradouros, mais respeitosos, mais prazerosos. A gente tem menos sentimento de culpa, a gente fica num sentimento de mais tranquilidade. E olha, não sei se vocês estão percebendo, na medida que eu estou falando dos pilares da resiliência para vocês, eu estou fazendo um paralelo, inclusive, com as sensações do estresse e da depressão. Porque à medida que a gente investe na resiliência, a gente diminui aqueles sentimentos lá que a gente viu. Porque essa razão, esse controle que eu estou trazendo para vocês, impactam ao nível cerebral, equilibram todos aqueles hormônios que a gente comentou. Lembra de eu falar para vocês da língua do camaleão? Olha aí, é uma língua longa, né? E bem ágil, ela é muito rápida. E ele, na hora que ele sabe o que ele quer, ele vai e puxa. Ele é competente na habilidade que ele tem. Ele sabe que ele tem essa competência, ele aperfeiçoou isso e ele utiliza essa habilidade. Então, ter a atitude de desenvolver novas habilidades, isso é muito importante na nossa vida, porque a gente nasce com algumas facilidades, mas a gente também pode desenvolver novas competências e habilidades, assim como a resiliência. E isso também é um pilar da resiliência. Você saber que você pode ter essa atitude proativa de desenvolvimento de competência e habilidade, né? Essa postura de agir. E isso vai te fazer ter mais leveza para desenvolver seus projetos, ser mais assertivo no trabalho, inclusive estabelecer limites, né? E pedir ajuda. Pessoal, estabelecer limites na nossa vida é muito importante, né? Saber dizer não, saber e pedir ajuda. Estabelecer limites porque não dá para abraçar o mundo, não dá para fazer tudo em um mês. Então, por isso, aquela organização da agenda, por isso dizer não, por isso pedir ajuda. E essa atitude, ela traz mais leveza para a gente. E mais assertividade, né? Olha a pata dele, né? Quase que uma pinça, agarrando o que ele precisa ali. Pessoal, na nossa vida, agarre o que realmente importa.
o que realmente importa na sua vida? Quais são os seus valores? O que é aquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum? Agarre aquilo, e agarre isso, essa lista que você fizer, e invista no que pode te ajudar, e preserve isso. Por exemplo, para mim, né? A minha família é algo que eu não abro mão de jeito nenhum. A minha saúde, a minha profissão, a minha fé, é algo que eu agarro com unhas e dentes, porque eu sei que isso que me dá a minha base, né? Que me faz ter origem, raiz. Então, pergunte para você, quais são os seus valores que você não abre mão? Acredite que algo maior, inclusive, está sempre no comando. Pessoal, como é valioso você acreditar nisso, porque te dá maior segurança, porque te livra de angústias. O bem mesmo que você, porventura, de repente, você não acredita em algo sobrenatural, né, em Deus, mas você tem os seus valores. Você invista numa corrente do bem e acredite que esse bem gera bem. Acredite nisso e faça isso acontecer. Tenha um propósito na sua vida, porque esse propósito, ele é um gancho para o seu bem-estar. Ele é um gancho para você lutar por algo, por coisas boas e positivas. Invista em momentos de oração. Desenvolva flexibilidade neural também através dessas competências, porque isso também traz saúde mental. Bem, falei, né, tanto do ser humano como do reino animal, mas meu nome é Elisa Leão e eu gosto muito do meu sobrenome. Então, continuando no mundo animal, a Leoa aqui agradece a sua atenção e agradeço muito a oportunidade e me coloco, né, à disposição para outras oportunidades. Quero apresentar para vocês o meu livro, Resiliência e Espiritualidade. Foi fruto do meu doutorado, está disponível aí em várias plataformas. E quero, inclusive, te convidar, né? Tenho alguns cursos, inclusive falando sobre psicopatologia e saúde mental e resiliência. E também tenho as minhas redes sociais, que eu posto, né? Tento ser persistente nas postagens sobre resiliência, sobre saúde mental, sobre harmonia na família e educação de filhos também. Está aí o meu e-mail e eu espero que tenha significado para você, né, essas informações, que faça diferença no seu cotidiano e que, inclusive, faça diferença para você ter uma vida mais leve e com mais bem-estar e com mais resiliência. Obrigada, pessoal. E estou à disposição, né, agora para perguntas, para interação. Nossa, eu quero agradecer a generosidade da palestra, Elisa. Tanta informação, tantas ferramentas, tantas formas de se olhar de um lugar diferente, né? Que eu entendo muito que essa busca pelo bem-estar emocional, ela é essa busca por diferentes olhares, porque se a gente se ensimesmar no que a gente está acostumado, a gente fica meio sem saída, né? Igual você falou, a gente está sempre com o mesmo viés, com a mesma lupa, e aquilo ali faz a vida parecer quase sufocante e impossível. Então, eu quero agradecer muito mesmo pela quantidade de informação, por ter deixado a gente gravar, por deixar esse conhecimento todo que foi compartilhado disponível para a gente aqui no Itamaraty. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de... Se tiver sem microfone, pode colocar no chat, que eu leio para a doutora Elisa. Ou se quiser abrir o microfone, aparecer, falar um pouquinho.
Aqui eu já vou, se não tiver ninguém, eu já faço uma perguntinha. Doutora Elisa Leão, então, só para resumir um pouco, assim, né? Eu captei, assim, que são pilares, né, para a resiliência, né? Eu sei que a autoestima, a socialização, né, você até pontuou autoeficácia, né? Eu acho que eu estou tentando puxar da minha memória só para fazer um resumo aqui, né? No começo foi dito muito sobre a socialização, né? Eu ouvi também sobre a autoestima, então a autoeficácia e quais seriam os outros pontos para a resiliência? Olha, são vários, eu foquei em alguns aqui. A sociabilidade, autoestima, autoeficácia, flexibilidade, a persistência e a espiritualidade. Agora, a gente pode falar de muitos outros pilares, mas hoje eu foquei nesses, considerando, né, a primeira parte, mas existem muitos outros, como a educação, né, o estudo, o bom humor, o otimismo, um olhar positivo para o futuro. Então, a gente tem outros pilares aí. Pilares, tá? Eu acho que foi de outra palestra até, que eu estou tentando linkar com o que você disse hoje, né? Legal. Quais que são os pilares da resiliência. Então, era isso aí. Obrigada. E, ó, gostei muito, sou muito grata por ter vindo aí falar com a gente, né? Para mim foi um ótimo compartilhar, né? Toda a sua experiência, você compartilhar um pouquinho com a gente. Eu estou muito grata. Obrigada. Eu também. Assim, para mim foi muito especial estar com vocês aqui hoje. E olha, cada pilar a gente pode desenvolver com exercícios práticos, né? E simples. São exercícios simples, mas não são tão fáceis, porque exige uma postura da pessoa, né? De realmente querer aprender e querer fazer uma neuroplasticidade aí no cérebro, a ginástica cerebral, né? Não sei se é porque eu tenho muita dificuldade de manter a minha atividade física, para mim é um grande desafio, viu? Mas eu tô lá, né? Persistente. Eu sei que não é fácil mudar esses parâmetros, né, pessoais, e tirar o nosso olhar de um olhar enviesado. Mas é possível e é muito prazeroso descobrir novas formas e ter essa postura aberta. Ou talvez em um outro momento, né, marcarmos de aprendermos um pouco desses exercícios, né, para trabalhar cada um desses pilares, flexibilidade, né? Ótimo! Então, cada um desses que você pontuou. Vamos! Né? Vamos fazer, vai ser muito legal, porque fica muito prático. Uhum. Já que esse primeiro momento foi mais de explanação, uma palestra bem teórica, mas em que a gente pôde aprender muito, seria muito interessante, né? Em um outro momento, então, exercícios para praticar cada um desses pilares da resiliência. Isso aí, vamos marcar. Legal. Maravilha. Doutora Elisa, muitos agradecimentos. Marguerite, agradecendo muito pela presença, pela palestra. A Ana, agradecendo também. Ela pediu para mostrar a capa do livro, mas eu já compartilhei o título do livro, Resiliência e Espiritualidade. A Rose também agradecendo, dizendo que é uma palestra para a gente assistir uma vez por mês, eu concordo. Até a gente fazer a neuroplasticidade, conseguir mudar o comportamento. Legal, isso aí. E todos agradecendo muito pela presença, pela disponibilidade da senhora. Que bom, gente. Eu também, assim, estou muito feliz, muito grata com a sensação, assim, de ter exercido também um pouco desses exercícios que eu falei para vocês.
e vamos, né, planejar a próxima com a execução dessas atividades práticas, porque eu penso que vai ser muito útil para vocês. Maravilha, maravilha. Então, agradeço mais uma vez, e agradeço pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, eu reforço que a palestra está gravada. Por favor, divulguem para todos os nossos colegas que não puderam estar aqui presente. Os contatos todos da doutora Elisa Leão também estão na palestra, e eu vou colocá-los também no link de divulgação para a palestra. Então, por favor, vamos divulgar ainda mais esse trabalho e essa generosidade com que a gente foi acolhido hoje. Obrigada a todos. Se ninguém tiver mais nada para falar, vou passar a palavra para a doutora Elisa pela última vez. Eu acho que é isso. Ok. Então, bem, eu espero que vocês estejam aí com algumas ferramentas, né, com algumas provocações também para o dia a dia de vocês, e que vocês consigam colocar em prática essas ações, que eu tenho certeza que assim, são libertadoras e vão fazer vocês se sentirem mais leves. Pessoal, e estou à disposição, espero que a gente volte a se falar, e bom trabalho para vocês, cuidado com o pensamento, foca na razão, e assim, aproveitem os detalhes, né, positivos que você tem todos os dias. Muito obrigada, um abraço resiliente e carinhoso para vocês, pessoal. Muito obrigada, um abraço para a senhora também. Obrigada, Ju, obrigada a todos vocês, colegas, por estarem aqui presentes conosco, prestigiando mais uma atividade do SAMS. Tchauzinho, gente. Uma boa tarde, uma boa semana para todos nós, e um bom início de ano, que a gente ainda está em janeiro, ainda podemos desejar um ano maravilhoso para cada um de nós, um ano resiliente. Isso aí, isso aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.